Oi? Oi, Carol. Tudo bem, amiga? Como você tá? Eu tô bem também. Só tô um pouco chateada, sabe? Tô angustiada. A Yara ontem me ligou e compartilhou um negócio comigo que a dona Noemi falou pra ela. Deixou ela muito preocupada. Ela me ligou, me contou pra gente poder estar orando pela dona Noemi, sabe? E amiga, tô tão triste, tão triste. Pois é, né? Não, a Yara disse que a dona Noêmia tá muito descontrolada. Dona Noêmia anda indo no salão de beleza 3, 4, 5 vezes na semana, amiga. Diz que ela não tem mais controle, as finanças dela estão todas enroladas, sabe? Então, assim, a gente precisa orar por ela, né? Se bem que ela sempre foi gastadeira, né? Sempre gostou de gastar um pouquinho, sempre gostou. Só não vai em shopping agora porque, né, não pode ir, tem que ficar em casa. Mas como salão ela pode ir, ela tá indo, né? Pois é, amiga. Não, a gente já sabia disso. Mas fazer o que, né? Mas, amiga, olha só. Tudo isso que eu te contei é pra gente poder estar orando pela dona Noêmia. Não é pra ficar espalhando. Vê se tu também não vai falar pra ninguém, hein? Faz favor. Amiga, é orar. Só o Senhor que vai poder ajudar a dona Noêmia a mudar isso. Tá bom, amiga? Mas que bom que eu contei pra ti. Tô me sentindo até mais aliviada. Tá bom? Um beijo, querida. Fica com Deus. Oi, mulheres. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende do horário que você está assistindo a aula. Como vocês puderam notar nessa encenação, que é tudo encenação. A dona Noêmia não é gastadeira, não vai em salão de beleza e a Yara não é fofoqueira. Então quero deixar bem claro isso. Vocês viram como de uma maneira sutil a gente repassa uma informação que a gente recebe e ao mesmo tempo que a gente faz a fofoca, faz o mexerico, a gente ainda difama outra pessoa? São essas coisinhas pequenas que nós vamos abordar na aula de hoje, que fala sobre fofoca e difamação. E o meu pedido, a minha oração é que Deus possa, durante a aula, trabalhar no teu coração e no meu. E que o Senhor possa nos confrontar. Se nós fazemos isso, nós precisamos mudar. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula, né? A nossa aula é a aula 2, que fala sobre fofoca e difamação, como eu tentei mostrar para vocês um pouquinho ali na encenação, né? Ali eu quis mostrar tanto a fofoca quanto a difamação. A Marta Pease, ela traz no livro uma definição a respeito de fofoca. Ela fala: ser caracterizado como fofoqueiro ou difamador descreve uma pessoa pecaminosa e impura. As advertências são fortes e diretas nas escrituras. Tanto a fofoca quanto a difamação acarretam a propagação de uma informação ruim sobre alguém. O que é dito pode ser verdade ou mentira, ou uma mistura de ambas. Mesmo que seja verdade, fofoqueiro ou difamador está dizendo a pessoa é errada. Eu grifei ali porque eu achei isso muito importante. A única pessoa que deveriam estar dizendo é o próprio autor da ação. O fofoqueiro, ele tem uma característica, né? Ele gosta de ser o centro das atenções, ele gosta de estar por dentro de tudo. O clássico: eu tenho babado, eu sei de várias coisas, olha, eu tô por dentro de tudo, sabe? Pode me perguntar que eu te conto, sabe? Então, o fofoqueiro, geralmente, ele gosta de ser o centro das atenções, ele gosta de estar por dentro de tudo, e por isso ele frequenta muitos grupinhos, né? E fica com esse negócio de leve e trás. Uma coisa que a gente tem que deixar claro desde agora é que fofoca é pecado, difamação é pecado e ponto. E a gente precisa pedir para Deus misericórdia de nós,
para que nós não sejamos assim. E não adianta também querer espiritualizar a fofoca, como eu fiz lá quando eu liguei para Carol, que eu falei que eu só liguei para Carol poder ajudar em oração, e nem é desculpa para você aliviar o seu coração, como eu disse para Carol, estou me sentindo mais aliviada. Não espiritualize a fofoca. Fofoca é fofoca e é pecado e ponto. Eu separei alguns versículos para a gente dar uma olhada. O primeiro está lá em Levítico 19, 16. Ele fala: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Esse versículo, ele não está lá em Provérbios, ele não é um conselho, ele está em Levítico. Ele é um mandamento. Então ali Deus está falando: não andarás como mexeriqueiro. Então você não pode andar por aí espalhando boatos. Nós não podemos, né? Andar por aí espalhando boatos. Nós não podemos atentar contra a vida do nosso próximo, né? A fofoca, ela é um ataque secreto ao caráter de alguém. A gente está atentando contra alguém. A gente está denegrindo a imagem de alguém. E a gente precisa se ater a isso, né? O segundo versículo que eu separei está em Salmo 101, 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem um olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Eu grifei as escondidas e não o suportarei. Às vezes você pode fazer fofoca de alguém, aquele mexerico, escondidinho, quietinho, mas existe alguém que tá te vendo. Existe alguém que sabe até a intenção do teu coração, o porquê. E essa pessoa que o Salmo fala, que é aquele que tem um olhar altivo e coração soberbo, Deus não suporta um coração altivo e soberbo. Mas quem tem o coração altivo, o olhar altivo e soberbo, é aquele que difama. Então a gente precisa também se ater a isso. Uma pessoa fofoqueira geralmente é soberba e tem um olhar altivo. O outro versículo que eu separei está lá em Provérbios 20, 19. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Aí é um conselho, mas é um ótimo conselho. Nós temos que tomar o cuidado de não sermos, nem de andarmos muito e nem de não sermos essa pessoa que abre muitos lábios. Eu e você, será que nós temos falado mais do que nós devemos? Será que a nossa boca é muito grande e a gente fala demais e o que não deve? A Bíblia é muito clara. Se a gente for assim, as outras pessoas não vão querer nem andar muito com a gente, porque a gente fala demais. Então a gente precisa ter cuidado, não só com a pessoa que fala demais, mas para nós não sermos essa pessoa que fala demais. A Marta, no livro, ela aponta 17 pontos de princípios bíblicos que destacam tanto causa, consequência, e não tem como a gente olhar os 17, né? Então, eu separei um em específico que ela fala, e eu acrescentei mais um, que eu acho muito importante, que o primeiro é: o difamador separa bons amigos. Quantas amizades nós já vimos serem destruídas por causa de fofoca e de difamação? Quantas pessoas perderam amigos? Quantas pessoas perderam aquela amizade que tinham antes por causa de fofoca? Então a gente precisa ter um cuidado muito grande. E eu separei Provérbios 16 e 28. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos.
Elas destroem amizades, dizimam reputações e desonram nosso Senhor. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre espalhar contendas. Aquele que espalha contendas é aquele que quer ver o circo pegar fogo, é aquele que quer ver o burburinho acontecendo. E esse homem é perverso. A Bíblia nos fala isso. E será que nós somos assim? Será que nós gostamos de ver o circo pegar fogo? E o difamador separa os maiores amigos. Calúnia, no hebraico, quer dizer trair a confiança. Será que nós já traímos a confiança de alguém por falarmos aquilo que não devíamos ter falado? E quanto à reputação, elas destroem amizades e dizimam reputações. Quantas pessoas tiveram a sua reputação jogada no chão por causa de fofoca, por causa do engano, da mentira, da difamação? Quantas pessoas tiveram a sua reputação manchada por causa de fofoca e mentira? E sem falar que eu, falando a respeito da Yara para Carol, eu estou criando na Carol um preconceito a respeito da Yara. O conceito que a Carol precisa ter da Yara não é o conceito que eu tenho. Ela precisa formar o conceito dela. E com isso eu posso estar ferindo, maculando a reputação de alguém. Se alguém vem me perguntar sobre alguém, ai, Vivi, o que você acha da Dona Noêmia? Se eu falar para ela o meu conceito ruim, o que eu acho, eu vou estar denegrindo a imagem da Dona Noêmia. Não tem problema nenhum em eu falar as coisas boas que a Dona Noêmia tem. Mas eu não preciso enaltecer os defeitos. Eu tenho que enaltecer as qualidades, as coisas boas de caminhar com a Dona Noêmia. Porque defeitos todas nós temos. Então a gente precisa cuidar a respeito de reputação. O que eu tenho falado dos outros pode prejudicar a reputação de alguém. E outra que eu separei é fere a unidade da igreja. Elas dividem igrejas, alimentam a opinião pública e sabotam o nosso testemunho cristão. Provérbios 6,19 nos fala que testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Esse versículozinho faz parte de vários versículos onde Deus vem falando o que ele detesta. E ele fala assim, e a sétima eu abomino. A sétima Deus abomina, que é o quê? O que semeia contenda entre os irmãos. O que prefere a testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Será que nós já fizemos isso? Será que em algum momento da tua vida você já fez isso? Você já levantou falso testemunho? Você já proferiu mentiras contra o teu irmão? Você já semeou contenda na igreja? Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Porque ela divide a igreja. Fofoca, difamação é capaz de arruinar uma igreja. E a gente também tem que cuidar porque alimenta a opinião pública. A Bíblia nos diz que nós seríamos conhecidos pelo amor de uns pelos outros. E quando a gente está num corpo onde tem muito mexerico, muita fofoca, não é pelo amor que a gente vai ser conhecido. Será que a gente vai ser conhecido por ser aquele povo que fala mal um dos outros? E que não demonstra amor nenhum, cuidado e zelo um pelos outros? E sem falar que tudo isso sabota o nosso testemunho. Qual é o meu testemunho? O que as pessoas vão pensar de mim, Viviana, olhando para mim, me vendo com a minha boca grande, falando demais, quando não deve, espalhando fofoca? Como eu vou ser reconhecida na igreja? Como mexeriqueira, como fofoqueira, como aquela que ninguém pode contar nada.
Quer espalhar alguma coisa? Conta para ela que toda a igreja vai ficar sabendo. Eu não sei você, mas eu não gostaria de ser reconhecida assim. Então a gente precisa tomar cuidado. Para isso, agora, depois de apresentar e falar um pouquinho a respeito da fofoca e o que ela pode causar, tanto em 2 pontos, como a gente viu, a amizade dentro da igreja, eu fiz uma avaliação pessoal para que a gente possa nos avaliar e fazermos a pergunta: sou uma pessoa fofoqueira? Eu falo mal dos outros? Quando eu tô com outras pessoas, na minha casa, na igreja, no grupo de discipulado, e aí? O que eu falo? Eu falo mal dos outros? Eu sou uma pessoa fofoqueira que chego na célula e já digo para as meninas assim: meninas, tem um babado para contar para vocês. Vocês não têm noção do que está acontecendo. Será que a gente é assim? A gente precisa avaliar 3 áreas: a nossa motivação, a nossa intenção do coração, o que sai da nossa boca e as nossas ações. Qual foi a minha motivação, a minha intenção quando eu falei mal de alguém? O que eu pretendia quando eu falei mal de alguém? O que estava lá dentro do meu coração? O que estava lá enraizado? Será que a minha intenção era boa mesmo? Será que a minha intenção era de chegar para alguém? Quem é que tem intenção de falar mal de alguém? A intenção ser boa, falar mal de alguém. Tua intenção nunca é boa. Como é que você tem intenção boa falando mal de alguém? Não existe essa possibilidade. A pessoa que fofoca e difama alguém se sente acima da outra pessoa. Muitas vezes o que está enraizado lá no nosso coração é amargura, é ira, é ferida. Às vezes, e quase sempre, a pessoa que fofoca, que difama, ela quer se enaltecer e depreciar, botar para baixo a outra pessoa. Isso é orgulho, é a soberba. Lembra lá que a gente falou dos olhos altivos e do coração soberbo? Geralmente é essa a intenção, a motivação do coração. Eu acredito que possa haver, às vezes, a fofoca sem que a pessoa que esteja ouvindo consiga enxergar a verdadeira intenção do fofoqueiro. Às vezes você está lá ouvindo alguém te falar alguma coisa e você olha para a pessoa e você vê nela preocupação pela outra pessoa de quem ela está falando. E você acha assim, nossa, realmente, ela está preocupada, né? Mas Deus conhece teu coração e o meu coração. E Deus sabe qual foi a verdadeira intenção que estava lá dentro do meu coração para que eu falasse. Tanto mal, como lá a Marta Pisse falou no começo. Pode ser mentira, pode ser verdade, mas eu não deveria ter falado. As palavras. O que eu falei edificou, abençoou? O que eu falei contribuiu para o bem da pessoa? Tiago, lá no Novo Testamento, nos fala sobre a língua e o quanto ela pode ser venenosa, destrutiva, pode destruir famílias, amizades. A nossa língua ela é tão rápida que às vezes nem nos damos conta do que falamos, para quem falamos e a nossa verdadeira intenção. A nossa língua, ela é incontrolável. Quando a gente viu, já foi. E a palavra, depois que saiu da nossa boca, a gente não tem como pegar de volta. Então, nós temos que ter muito cuidado. O que saiu da minha boca edificou a pessoa? Abençoou a pessoa? O que eu falei contribuiu para o bem da pessoa? A gente precisa tomar cuidado. Porque nem sempre a nossa intenção é fofocar ou difamar.
mas a nossa língua é traiçoeira e ela nos trai. E quando a gente vê, a gente já pecou, a gente já fez o que não devia. Agora vamos ver as ações. Eu procurei outra pessoa para falar. Eu saí por aí falando para todo mundo. Eu compartilhei isso, eu estou no grupo de discipulado e compartilho para todo mundo. Vocês viram o que aconteceu com a dona Noêmia? Ela anda indo muito no salão. Eu compartilhei, eu expus a pessoa. Se eu fiz isso, eu tenho que pensar o que me levou a fazer isso. Eu fico pensando também o que leva às vezes uma pessoa a sair de casa já pensando no que eu tenho para compartilhar com alguém a respeito de outra pessoa. Eu fico pensando o que me leva a sair de casa e querer fazer mexerico. Qual a intenção do meu coração? Vocês veem como sempre volta lá para querer ser o centro, querer chamar atenção. A gente precisa tomar cuidado. Eu trouxe para vocês esses 3 aspectos, para que a gente pudesse fazer uma leitura do nosso coração e ver se de alguma forma a gente se identifica com alguma coisa, em algum momento. Se você já falou mal de alguém, se você falou palavras que não abençoaram, se você falou mal de alguém para outras pessoas, em algum momento, se você e eu, quando eu falo você, eu tô junto, gente. Então eu trouxe motivações, palavras e ações. Agora a gente vai começar a caminhar um pouquinho para a solução bíblica para isso. Lá em Marcos 7:23 nos fala: e quem nos fala é Cristo. E dizia Jesus: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmias, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Gente, tá muito claro o que tem dentro do nosso coração. Todos nós sabemos que nós nascemos com inclinação ao pecado por causa da nossa natureza pecaminosa. Depois que você reconhece a tua condição de pecador e você se entrega a Cristo, você passa a ser uma nova criatura. Você já não pode ter inclinação ao pecado, você não pode ter facilidade em pecar. O pecado não pode mais ser uma prática na tua vida. Você não pode andar na prática do pecado. Não existe essa possibilidade. O pecado na vida do cristão, ele tem que ser como um acidente, um escorregão. E além de ser um acidente, um escorregão, na hora o cristão precisa sentir o Espírito Santo na hora, acendendo uma luz vermelha enorme, piscando, dizendo: você fez besteira. Te liga. O que você fez foi pecado. Volta, te arrepende, confessa e pede perdão. Então a gente precisa ficar muito atento em relação ao que está dentro do nosso coração. A gente não pode esquecer que a Bíblia nos fala que o nosso coração é infinitamente corrupto, enganoso e mentiroso. Então a gente precisa estar sempre muito atento ao que sai, ao que está lá dentro do nosso coração, que vai querer sair pela boca. O que tiver dentro do nosso coração é o que sai pela boca. A boca fala do que está cheio o coração. Então a gente precisa tomar cuidado, porque as nossas intenções sempre são intenções egoístas, que não refletem o amor a Deus e nem ao próximo. Outro versículo que eu separei. Romanos 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De que maneira eu posso mudar? Primeiro que eu não posso me conformar com essa situação. Não! Sabe a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, você é sempre assim, nananã, da musiquinha? Então, não. Para o cristão, não existe essa síndrome, sabe? Outro, pau que nasce torto, morre torto. Não, não, Deus endireita, sabe? Então, eu não posso me conformar. Eu não posso me conformar porque a pessoa é assim ou porque eu sou assim. Não. Eu preciso buscar mudança, transformação. E isso só acontece através da metanoia, que é a mudança de mente. Eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso buscar isso. E isso só acontece através da renovação da nossa mente. E para esse processo, a autora ela traz uma dinâmica. E eu chamei aqui de solução dinâmica. E eu peguei lá de Efésios 4, 22 a 24. Fala no sentido de que quando o trato passado, o que você era no passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Aqui está o grande segredinho. Antes eu era fofoqueira, caluniadora, difamadora. E eu preciso deixar tudo isso de lado. Eu preciso me despojar disso. Mas eu só vou conseguir fazer tudo isso, me despojar, a partir do momento que eu começar a renovar a minha mente. E isso só vem através da minha busca e atuação do Espírito Santo. Eu trouxe um quadrinho aqui para vocês que fala assim, ó, o fofoqueiro difamador. E daí lembra da motivação, palavras e ações? Eu vou tentar trazer para vocês o que a gente precisa nos despojar e nos revestir. As nossas motivações. As nossas motivações antes eram de ferir, machucar. Por quê? Porque eu sou egoísta, porque eu tô magoada, porque eu tô ressentida. Então eu queria ferir e machucar. Eu preciso tirar isso e colocar compaixão, amor, cuidado pela outra pessoa. Antes eu tinha um coração orgulhoso, soberbo. Agora eu preciso tirar isso e colocar um coração manso, humilde. Antes eu queria justiça humana. Não, ela me fez isso, ela vai ver, vou espalhar para a igreja toda. Não, a justiça é divina. A minha justiça humana cai por terra e entra a justiça divina. Deus é que vai fazer a justiça. Vamos para as palavras. Antes eu falava palavras depreciativas, palavras que machucavam, que feriam. E agora eu preciso falar palavras apreciativas, palavras que honram, que edificam a vida da pessoa. Eu preciso falar bem da pessoa em vez de falar mal. Eu não tenho que falar mal da pessoa. Lembra que eu falei sobre a dona Noêmia? A gente tem que falar as coisas boas, o bem que a dona Noêmia faz na minha vida. Eu não preciso falar dos defeitos de ninguém. Eu tenho que dar flores em vida e falar bem da pessoa. Em vez de falar palavras destrutivas, palavras construtivas. Em vez de falar palavras que afastam, palavras que trazem para perto, que unem. E isso é muito perigoso. Palavras que amaldiçoam, que falam coisas ruins. Eu tenho que trocar por palavras que abençoam. As minhas ações. Em vez de eu procurar terceiros, eu devo procurar a pessoa. Quando a gente faz a fofoca, tem duas pessoas envolvidas. Eu ainda erro a câmera, gente. Tem duas pessoas envolvidas. A pessoa que fez a fofoca, que faz parte do problema, e a pessoa que faz parte da solução, que é a pessoa de quem eu falei mal. E só essas duas pessoas precisam saber.
Claro que às vezes a gente não consegue resolver algo quando se torna muito grande sozinha. A gente precisa de ajuda. Então, quando a gente precisa de ajuda, a gente deve procurar alguém maduro para nos ajudar. Seja o líder de discipulado, seja o pastor da igreja, ou uma pessoa que você saiba que é madura e que vai te ajudar a resolver esse problema. Mas caso contrário, só quem precisa saber é você e a outra pessoa. E eu procurar outra pessoa e resolver. E outra coisa que é muito importante, quando a coisa já disseminou um pouco e chegou em você, você tem duas opções. Você pode acabar com a fofoca por ali, ouvir e não passar adiante, que eu acho errado. Ou você pode, antes da pessoa começar a falar, você pode dizer assim, pera, o que tu vai me falar? Vai edificar a minha vida? Vai edificar a tua? Vai edificar a vida da pessoa para quem que você vai falar? Ou vai machucar, vai ferir, vai magoar? Porque se você fizer isso, meu irmão, você precisa voltar e consertar. Se você ouviu a fofoca, a pessoa começou a falar e você não teve tempo disso, na hora você tem que pegar a pessoa e dizer assim, pera lá, para tudo, Yara, vem cá, vamos lá falar com a dona Noêmia, quero saber dessa história de verdade. Como assim? Sabe? Tem que fazer o caminho de volta. Você pode estancar uma fofoca, você pode parar a fofoca. Então que Deus nos dê sabedoria para a gente de pronto estancar, parar. E o que a gente precisa fazer depois que a gente viu que minha boca grande, falei muito? Eu preciso me arrepender. Eu preciso confessar a Deus. Eu preciso mudar. E eu preciso pedir perdão. Então, e o arrependimento, a gente só consegue através da cruz de Cristo Jesus. A cruz de Cristo, ela precisa nos constranger. Jesus pagou um preço muito alto pelo nosso pecado, da nossa língua, pelo pecado da fofoca e da difamação. É pecado, está lá na cruz de Cristo também. Por isso que a gente, sempre que for procurar alguém para resolver uma situação, a gente tem que ir com humildade e sempre com um pensamento de reconciliação, porque isso vai glorificar o Senhor. Então nós precisamos sempre olhar para o outro com amor, com compaixão, com zelo, com cuidado e sempre procurar trazer para perto, sempre procurar resolver com amor. E deixa eu ver qual é o próximo. Então, a Marta, ela cita essa frase no livro dela. Para mudar seu hábito pecaminoso de fofocar e difamar, você deve se esforçar muito, pelo tempo que for necessário, tendo pensamentos justos. Isso não é fácil, mas com a ajuda de Deus, você pode parar de fofocar e difamar. Gente, é fácil? Não, não é fácil. É impossível? Não, não é impossível. É possível. E sabe por que é possível? Porque é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar na nossa vida e vai nos ajudar, nos capacitar a nós termos uma mudança de mente, uma metanoia na nossa cabeça, trocando, nos despojando de tudo aquilo que causava dolo, tudo aquilo que causava dor e nos revestir daquilo que glorifica a Deus, daquilo que nos aproxima de Deus. E isso vem pela atuação direta do Espírito Santo, pela nossa busca em oração, pela nossa busca em leitura da palavra, em meditar na palavra, e ao ponto que a gente vai buscando tudo isso, o Espírito Santo vai alinhando o nosso coração. As nossas intenções do nosso coração, ela vai mudando. Deus vai mudando aquilo que está lá dentro de ruim, dentro de mim. Deus vai mudando. E daí o que passa a sair da minha boca já não são aquelas palavras depreciativas, aquela motivação errada, sabe? A minha motivação vai ser outra, as palavras que vão sair da minha boca são outras, as minhas ações serão outras, porque através da renovação da minha mente, eu me despojei e eu me renovei
do que agora agrada a Deus. Então, a gente precisa persistir pelo tempo que for necessário. E uma coisa eu quero lembrar vocês. Lembra lá do versículo de Levítico? É um mandamento. Não faça fofoca. É pecado. E isso fere a Deus. A conclusão desse capítulo. Não precisamos ter uma vida caracterizada por difamação e fofoca, pois temos a graça de Deus. E é só pela graça que a gente consegue esse lavar, esse renovar da nossa mente. Só pela graça de Cristo. E isso só acontece com a nossa dependência total a Deus. Nós teríamos aqui muita coisa para conversar ainda. A gente teve que passar corrido, porque o nosso tempo não é longo. Não pode ser uma aula de 1 hora, 1h15. Bom é quando é presencial, né? E à medida que eu fui fazendo, eu resolvi deixar uma tarefinha para vocês. E para mim também. A nossa tarefa dessa semana, eu queria que a gente tirasse um tempo para pensar. E eu pontuei 3 coisas. Se você ou difamou alguém, se você precisa pedir perdão para alguém, se você precisa fazer o caminho de volta, eu queria que você parasse e pensasse nisso. Será que eu fiquei? Será que eu preciso pedir perdão para alguém? Será que eu feri, que eu magoei? Será que eu preciso fazer o caminho de volta? Será que eu preciso ir lá chamar outra pessoa e conversar? Pense o que você precisa abandonar e, através da renovação da sua mente, se revestir do que a palavra de Deus nos manda, exorta e aconselha. Eu diria para ti fazer num papel. Porque não adianta você parar agora na frente desses 3 pontos e pensar. O legal é você pegar e escrever. Escrever tanto a respeito daqueles 3 pontos, quanto ao que você precisa se despojar e se revestir. O legal de você fazer isso, colocar no papel, é que daqui a um tempo, quando você pegar essa tua anotação, você vai olhar e você vai dizer assim, nossa, olha, tinha isso no meu coração. Mas pela graça de Deus, pela intervenção do Espírito Santo, eu consegui me despojar disso. Nossa, como era meu coração e o quanto Deus já fez na minha vida. Deus tirou de mim as minhas motivações erradas, as palavras erradas, as minhas ações erradas, que me levavam e me conduziam a pecar contra o Senhor. Como é bom olhar agora e ver que eu estou conseguindo devagar me parecer mais com Cristo. Como é bom olhar para isso e ver que eu estou fazendo o que Deus espera que eu faça. Por isso que eu digo para ti, escreva. É bom anotar. Daqui a um tempo, quando você olhar, você vai dizer assim, Senhor, muito obrigada. Sei que ainda tem muita coisa para mudar na minha vida, mas muito obrigado pelo que o Senhor já fez até agora na minha vida. E por último, eu recebi isso um tempo atrás, eu achei muito interessante, né? Esses macaquinhos são demais. Eu uso muito esse, né? Quando eu tô com vergonha. E ele deixa 3 conselhos ali. Olhe com misericórdia. Você nunca vê o todo. Nós precisamos ter no nosso coração que a gente precisa amar o nosso irmão. A gente precisa cuidar. E a gente precisa zelar. E a gente precisa demonstrar amor. Então a gente precisa cuidar e proteger os nossos irmãos. Cuide o que você ouve para não azedar a alma. Aquilo que a gente ouve nos contamina. Então cuide com o que você ouve. Cuide. Se não vai edificar, não queira nem ouvir. Se você não faz parte da solução, não queira ouvir também. E o último, fale o que somente for necessário para contribuir e edificar. Não fale demais e não fale no tempo errado. E só fale
o que edifica. Não fale palavras depreciativas. Não fale aquilo que vai destruir. Ao contrário, fale palavras de bênção e de edificação. Então, meninos, chegamos ao final da nossa aula. Agradeço a você que ficou conosco até o final. Espero que tenha sido um tempo bom, abençoador. E eu gostaria de orar agora, para que Deus possa derramar sobre nós a sua misericórdia, a sua graça. Que o Senhor possa estar nos ajudando a segurar a nossa língua e manter a nossa boca grande, fechada. Pai querido, Pai de amor, eu quero te louvar, Senhor, por esse tempo. Te louvar, Senhor, pelo benefício que é, Senhor, ter a internet, que nos dá condições, Senhor, de chegarmos a lugares tão distantes, ó Deus. Te peço, Pai, por esse assunto que nós abordamos hoje, que fere tanto, Senhor, o teu caráter, fere a tua santidade, porque é pecado, Pai. E eu quero te pedir que o Senhor possa estar trabalhando nas nossas vidas, ó Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus. Que o Senhor possa estar nos ensinando, Senhor, a mantermos a nossa boca fechada. Que nós possamos, ó Deus, sempre, antes de abrir a boca para falar, que a gente possa pensar antes. Como diz lá em Provérbios 19:2, Deus, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Que nós não sejamos precipitadas, Senhor, tanto no falar, quanto as nossas motivações e as nossas ações, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos uma renovação da nossa mente, Senhor, para que a gente possa ter uma transformação, uma mudança, ó Deus. Que a gente possa sempre pensar antes de falar, Senhor, e que a gente possa nos despojar de tudo aquilo que nos afasta, Senhor, da comunhão contigo. E que o Senhor possa nos ajudar, nos revestir, Senhor, daquilo que nos aproxima mais de Ti, ó Deus, que faz com que a gente se pareça mais com Cristo Jesus, ó Deus. A caminhada é longa, Deus, não é fácil. Mas eu sei, ó Deus, que com a intervenção do Teu Espírito Santo, ó Deus, a gente vai conseguir, porque não é impossível, ó Deus. Pai, eu te peço que o Senhor possa estar nos abençoando durante essa semana, que o Senhor possa estar nos confrontando e trazendo a nossa memória também, ó Deus. Se nós precisamos procurar alguém, se nós precisamos fazer caminho de volta, se nós precisamos pedir perdão. Pai, que o Senhor possa trazer a nossa memória, Deus, e que a gente, com muita humildade, possa procurar as pessoas, ó Deus, e pedir perdão, Pai, e trazer para perto e restaurar relacionamentos, ó Deus. Te louvo, Senhor, te louvo pelo teu grande amor por nós, Senhor, pelo sacrifício de Cristo naquela cruz, que levou também o pecado da minha língua, Senhor, afiada, do meu olhar altivo, soberbo e orgulhoso, Deus. E eu te louvo, Deus, porque tudo isso eu posso deixar aos pés da cruz de Cristo, Deus. Muito obrigada por esse tempo, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, meninas, eu queria dar um aviso também. Eu acho que a partir do próximo domingo, as nossas aulas vão ser pelo Google Meets. Então, você precisa ter um e-mail no Gmail para poder participar. E se você for assistir a aula pelo celular, você tem que baixar o aplicativo para depois poder acessar. Se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, se inscreva lá no link da PIB, na classe Mulheres em Apuros, para que a gente possa te adicionar. E a última dica, muito importante, é: não espiritualize a fofoca. Não faça como eu fiz lá na encenação no começo, de ligar para Carol orar pelos problemas que a Yara tinha me contado, que a dona Noêmia falou para ela. Fofoca é fofoca e não tem nada de espiritual. É pecado. Não esqueça disso. Beijo e até a próxima aula.